Eu atendi um paciente que veio no consultório para consulta médica, psiquiátrica, né? Então, eu fazia um tratamento dele, de uma depressão, em que ele tinha um impulso e pensamentos suicidas recorrentes. Nossa. E um comportamento autodestrutivo. Abuso de bebida alcoólica, drogas, direção desenfreada, alcoolizado. Ele tinha um hábito, um impulso de ir para os bares e sozinho arrumava briga com grupos. Meu Deus. Então, com frequência, ele voltava todo espancado, todo quebrado. Então, ele com esses pensamentos suicidas. E ele até estava me contando que ele estava meio que testando. Ele pegou um cinto, amarrou no pescoço e estava puxando para cima, amarrou numa coisa. A mãe dele chegou na hora, a mãe dele veio me contar isso. Ou seja, um impulso suicida. E ele tinha ali uma crença, um pensamento que vinha na cabeça dele que ele ia morrer com 35 anos. E eu perguntei para ele, você tem algum familiar que suicidou? Né? Porque podia estar sendo uma repetição de padrão, que é muito comum, como acontece numa verdadeira maldição hereditária. Sim, A repetição de padrão é chamada pelas religiões de maldições hereditárias, se repetem de geração em geração. Perguntei para ele, ele falou, não tem não, ninguém não suicidou não. Como que foi a vida dos seus pais, dos seus tios, dos seus avós? Aí chegou nos avós maternos, ele foi contando, o meu avô, pai da minha mãe, morreu aos 35 anos. O que ele tinha? Eu acho que ele foi problema de coração, doutor. Eu falei, sério? Tá, vamos lá. E aquilo, né, é lógico que a gente tem um feeling pra coisa, e aí eu fui conversar com a mãe dele. E aí a mãe dele revelou que, na verdade, o pai dela, o avô, tinha se suicidado aos 35 anos. Nossa. E aí, isso responde a essa pergunta. O que causa? Porque ele tinha vários irmãos e vários primos. E ele tinha alguns primos com depressão, mas aquela tendência suicida que revelava esse entrelaçamento quântico com essa informação, com essa história do vovô que se suicidou, acontecia por um motivo. Primeiro, porque a história do vovô estava sendo excluída, estava sendo julgada, condenada. Tanto é que nem foi contado. Esconderam. O vô suicidou e falou para todo mundo que foi problema de coração. Nossa. Mostrando que aquela família como um todo dava ao suicídio um julgamento moral de rejeição, de dor, de sofrimento muito grande. Então, são esses julgamentos que fazem os padrões se repetir. A exclusão. Então, nesse caso, o que fez ele diminuir e cessar? A depressão, comportamento autodestrutivo e o impulso suicida. Nossa. Dar um lugar no coração ao vovô. A história do vovô, que, mesmo tendo sido um suicida, viveu tempo suficiente para dar vida à mãe dele e, consequentemente, a vida dele é uma vida que ele deve ao vovô. Então, o que fazia ele ter esse impulso suicida mais do que os primos e mais do que os irmãos era um julgamento que ele também tinha em relação ao vovô trazido da mãe. Nossa. Porque a mãe contava que quando o vovô morreu, a mãe ainda era nova. Ele morreu com 35, a mãe devia ter uns 10, 12. Então ele tinha uma pena muito grande da mãe pelo fato do avô ter morrido. Então, quanto mais ele rejeitava a história de morte e suicídio do vovô dentro do coração, tudo em um mecanismo inconsciente. Nossa, Quanto mais meu ele Deus, rejeitava, mais ele tinha um impulso de repetir. Então, o que pode ser feito para ajudar uma criança, um adolescente ou um adulto que se veja num padrão de repetição de sofrimento? Seja relacionamentos com adultério, separação, seja escassez, fracasso profissional, doenças físicas, seja depressão, seja ansiedade. É dar um lugar no coração, aceitar, reconhecer o valor e agradecer a todos aqueles do sistema familiar que passaram por isso. Então, ele tinha na mente dele, antes de saber racionalmente,
a imagem do vovô suicidando. Só que era uma imagem que ele queria arrancar do passado da família. E isso levava ele a repetir o sofrimento, a repetir aquele impulso. Então, qual que foi o movimento que nós fizemos, que eu chamo de liberação emocional? Fecha seus olhinhos aí. Olha aí pro vovô. Nossa. Né? Olha pro vovô no dia da morte dele. E aí a mãe revelou que era suicídio, seu vovô suicidou. Olha pra ele, aí choro, raiva, uma catarse gigante. Nossa. E eu falei, agora olha nos olhos do vovô Que e vê o que ele sente quando você quer suicidar também. Vê se é isso que o vovô gostaria Que você para o fizesse. seu Ai, destino. credo. Isso é espiritual. Meu Deus. O campo informacional, ele é, digamos assim, espiritual, porque ele não é palpável. O inconsciente coletivo, o arquivo de memória familiar, digamos assim, ele se relaciona com isso. Então, e ali ele conseguiu ver que, na revolta dele, ele queria se matar. Mas que não era isso que o vovô queria para ele. Sim. Então, o amor dele, que era cego, vovô, eu te amo tanto, é um amor inconsciente, um amor cego, que eu vou repetir o seu caminho. Para que as pessoas não julguem mais os suicidas, eu vou suicidar também. Então, no primeiro momento, era só o amor dele, o amor que a gente chama de cego. E o amor que vê é quando ele viu o amor do vô dele para ele. O amor que vinha do vô dele, e aí ele conseguiu ver o olhar do vovô dizendo, não, meu neto, eu não quero que você faça isso. Isso não é bom para você. Eu quero que você viva. Quebrou a maldição. No. Entende? Isso é a liberação emocional. Isso é uma quebra de maldição hereditária, conforme as religiões trazem. Sim.